Oi, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que hora vocês vão ver esse vídeo, mas seja bem-vindo a este canal. Para você que está chegando aqui agora, eu sou a Ramonita Miller do canal Ramonita Crochê Ponto a Ponto. E se você chegou aqui e não é inscrita neste canal, se inscreva, ative aí o sininho das notificações e deixe aí um joinha que é muito importante aqui pro desenvolvimento do canal. Meus amores, trazendo aqui para vocês esse lindo tapete, que é o nosso tapete Dailiane retangular. Eu fiz ele no oval, né, e resolvi fazer ele no retangular também, meninas, e ficou maravilhoso. Então, eu vou trazer aqui a videoaula para vocês, tá? E usando aqui, gente, ó, fio franja e o barbante número 6, tá? Eu uso agulha número 3,5 para fazer todo ele, tá? Mas se você quiser trocar a agulha aqui, ó, para uma maiorzinha na hora que vocês for fazer, também dá certo. Começa com aqui no peludinho a 3,5, né? E aqui pode ser a 3,75 ou a 4 também dá certo, tá, meninas? É só uma dica aí para vocês, tá bom? Então, lembrando, meninas, que ele ficou medindo, esse daqui ficou medindo 86 por 48, tá? Eu vou fazer esse outro, gente, mais pequeno, tá bom? Vou fazer ele mais pequeno e um pouquinho mais largo. Não sei aonde eu vou pôr aqui mais uma carreira, não sei se eu ponho aqui uma carreira a mais, pra ele ficar um pouquinho mais largo. Mas vou fazer ele, gente, pra atingir os 80, tá? 79 a 80 por aí, tá bom? Então, eu vou diminuir ele. Esse daqui eu fiz com 60 correntinhas. O outro eu vou fazer, gente, com... esse aqui eu fiz com 60, o outro eu vou fazer com 50, tá bom? Então, ele vai ficar bem mais pequeno do que esse. Gente, eu fiz um parzinho dele. O outro tá ali, né, já pronto. E ficou maravilhoso, gente, esse tapete. Eu fiquei apaixonada. Não sou muito de fazer tapete retangular, mas esse daqui eu gostei de fazer. Então, bora trabalhar, meninas? Olha que peça maravilhosa. Ah, lembrando, meninas, que eu vou usar esse bege, tá? Esse bege aqui é um franja da Crochética. E esse bege aqui, tá, menina? Então, vou fazer no tom de bege. Eu tenho um pouquinho, uma bolinha aqui desse daqui ainda. Mas, não sei se vai dar pra fazer dois igual esse, né? Porque esse daqui eu também tinha um fechado e um aberto. Só que o aberto tinha mais do que esse que eu tenho. Como eu vou fazer ele mais pequeno, possa ser que eu consiga fazer um parzinho também, né? Mas se não der, gente, eu vou fazer a videoaula nesse daqui que é mais claro, que dá pra vocês verem direitinho, né? Eu ia fazer nesse, mas daí, como é muito escuro, é muito ruim pra vocês verem, né? Então, resolvi fazer a videoaula nesse daqui, que é um tomzinho mais claro, pra você estar aí acompanhando melhor. Então, meninas, bora agora trabalhar. Então, meninas, bora começar o nosso trabalho. Ó, usando agulha 3,5, né? E vamos começar aqui, gente, fazendo as correntinhas, tá? Vou fazer aqui, gente, 50 correntinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou fazer aqui, gente, a minha 50 correntinhas e já volto. Então, meninas, fiz aqui a minha 50 correntinhas, ó, como é que tá? Diferença aqui, meninas, o pelinho aqui, ó, tá bem mais grandinho, e aqui, ó, quase nem tem. Então, fiz aqui a minha 50 correntinhas, vou segurar e vou fazer 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas, dá uma laçadinha na agulha, vem aqui na quinta correntinha descendo, né, de baixo pra cima, né, daqui, ó, pra trás, né, e vou fazer um ponto aqui na quinta correntinha. E vou preencher toda esta correntinha de pontos altos, tá? Prestando bem atenção pra não ficar nenhum pontinho pra fora, porque é bem facinho de você esquecer um pontinho, tá? Como o pelinho é
tampa, né, a visão, então é fácil você esquecer um. Mas você vai olhando pra ver, tá? Então, vamos fazer aqui os nossos pontos altos em cada correntinha. Vou fazer o meu aqui, gente, e eu volto com a minha correntinha já preenchida, tá bom? Que é ponto alto a cada correntinha. Então, meninas, voltando aqui, ó, preenchi minha correntinha. Olha como é que tá ficando, bem peludinha, né? E vamos, gente, ó, fazer, ó. Fiz meu último ponto aqui na minha última correntinha. Então, agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vem aqui, ó, naquele último ponto que a gente fez, né? E faço um ponto baixo aqui. Agora, eu vou subir com 1, 2 correntinhas. E vem aqui, ó, na próximo ponto aqui do ladinho, né? E vou já escondendo o meu fio, tá? E já vou fazendo um ponto. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, um ponto. E no próximo ponto, um ponto. Então, eu vou trabalhando agora, preenchendo desse lado aqui, ó, ponto a cada ponto, tá? Até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto. Meninas, voltando aqui com a minha carreira já concluída. Olha como é que tá ficando. E agora, meninas, vamos fazer aqui, ó, nosso cantinho. Então, fiz aqui o meu último ponto em cima do ponto, né? E agora, eu venho aqui, ó, dentro daquelas 3 correntinhas, daquelas 4 correntinhas, e vou trabalhar, ó, 2 pontos, tá? 2 pontos. 1, 2 correntinhas. E volto no mesmo ponto, no mesmo espaço, né? A mesma correntinha. E vou trabalhar aqui, ó, 4 pontos altos, tá? 4 pontos altos. E agora, eu vou trabalhar 2 correntinhas. E volto no mesmo espaço e trabalho mais 2 pontos. Então, meninas, ficou desse jeito o meu cantinho, ó. Não dá muito pra ver, né? Mas aqui tem 2 correntinhas, 4 pontos altos e 2 correntinhas e 2 pontos altos dentro da mesma correntinha, né? Então, ó, fiz aqui o meu último ponto, né, em cima do ponto. E dei 2 pontos altos dentro da correntinha, fiz 2 correntinhas, 4 pontos altos dentro da mesma correntinha, 2 pontos altos, 2 correntinhas, quer dizer, e dei mais 2 pontos altos na mesma correntinha. E agora, vou aqui, ó, nesse primeiro ponto, tá? Aqui, ó, que é aquela correntinha, né? Então, dá um pouquinho de trabalho pra você fazer o seu ponto aqui, ó, mas você consegue. E vamos trabalhar, ó, ponto sobre ponto a cada ponto. Desculpa aí, gente, aqui a gente... Ah, não, tá certo. A gente fecha aqui, ó, achei que era ali que fechava, mas é aqui. Então, fazendo aqui, ó, ponto sobre ponto a cada ponto, tá? Desse jeito, a cada ponto você vai trabalhar um ponto até chegar lá no cantinho. Então, meninas, eu vou fazer aqui esta carreira. Aí, eu volto com vocês aqui, tá? Então, meninas, fiz aqui o meu último ponto em cima do ponto, né, ó. E agora, vou aqui, ó, dentro da correntinha, trabalhar 2 pontos. Agora, vou fazer 1, 2 correntinhas. E na mesma correntinha, eu vou trabalhar agora 4 pontos. Ó, 2, 3, 4. Quatro pontos. Faço 1, 2 correntinhas e venho no mesmo espaço trabalhando mais 2 pontos. Faço aqui agora, ó, um ponto baixíssimo pra fechar a nossa carreira. Então, ficou desse jeito aqui o nosso cantinho, tá? 2 pontos dentro da correntinha, 2 correntinhas e 4 pontos dentro da mesma correntinha
Aí, duas correntinhas mais 2 pontos dentro da mesma correntinha. E fechei com ponto baixíssimo na nossa correntinha, né? E agora, eu vou fazer, ó, uma, duas correntinhas. Vem aqui, ó, no ponto da frente. E vou trabalhando de novo, meninas. Ponto sobre ponto. Ó, ponto sobre ponto a cada ponto. Então, eu vou fazer aqui os meus pontos. E vocês fazem aí o de vocês, tá? Porque, ó, é só trabalhar ponto sobre ponto a cada ponto, tá? Cuidando para não perder nenhum ponto para trás. Então, meninas, eu vou fazer aqui e eu volto com vocês aqui pra gente fazer o cantinho, tá? Meninas, voltando aqui, ó, com a minha carreirinha já desse lado aqui já concluída, né? A gente começou ela aqui e já está aqui, né? Então, agora a gente vai fazer o cantinho. Como a gente vai fazer o cantinho? Tem aqui a correntinha, né, ó. Não dá pra ver muito bem, mas aqui tem uma correntinha. E vamos trabalhar aqui dentro, ó, 2 pontos altos. Deixa eu só fechar esse ponto aqui que tá muito largo. 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Volto no mesmo espaço. E trabalho 2 pontos altos. E agora, vem aqui, ó, no meu primeiro ponto, trabalho um ponto. No segundo ponto, um ponto. No terceiro ponto, um ponto. E no quarto ponto, um ponto. Agora, cheguei dentro da correntinha e vou trabalhar 2 pontos aqui, ó. 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos no mesmo espaço. Agora, vem aqui, ó, no primeiro ponto, trabalho um ponto. No segundo ponto, um ponto. E vou trabalhando ponto sobre ponto, a cada ponto. Então, meninas, eu vou fazer desse jeito aqui, até aqui. Chegando aqui, eu vou fazer 2 pontos dentro da correntinha, faço 2 correntinhas, mais 2 pontos dentro da correntinha. Aí, aqui a gente tem 4 pontos, vou trabalhar os 4 pontos e chego aqui nesta correntinha aqui. Faço 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos e já chego aqui pra mim, não, daí aqui eu tenho 2 pontos, né? Daí eu vou trabalhar esses 2 pontos aqui, ó, ponto sobre ponto. Aí, eu vou chegar na correntinha e vou fechar. Mas eu volto assim que eu fazer o cantinho, eu volto pra gente fechar junto aqui, tá? Meninas, voltando aqui. Então, olha como é que tá ficando a nossa base do nosso tapete retangular. Então, gente, ó, fiz aqui, ó, 2 pontos depois da correntinha, né, do cantinho, 2 pontos, daí 4 pontos, ponto sobre ponto, aí 2 pontos dentro da correntinha, 2 correntinhas e 2 pontos. Desmanchei uma aqui, vou fazer mais uma aqui, ó, que eu desmanchei. E agora, vem aqui, ó, nesse primeiro ponto, onde a gente fez, né, faço um ponto, e no segundo ponto, um ponto. E agora, eu vou fechar a minha carreira aqui, ó, na minha segunda correntinha. Então, fechei a minha carreira. Esta aqui, gente, ó, a gente fez aquela carreira aqui, né, no meio, que daí fez 4 correntinhas desse lado, 4 nessa. Aí, passemos uma volta em roda, então, temos 1, 2 carreiras, fora a do meio, tá? A do meio eu não tô contando. Então, a gente tem 2 carreiras aqui e vamos pra terceira. Vamos fazer aqui, ó, 1, 2 correntinhas e vem aqui, ó, nesse primeiro ponto, trabalho um ponto. No próximo ponto, um ponto. E no próximo ponto, um ponto. Então, a gente vai fazendo do mesmo jeito, ponto sobre ponto, até chegar aqui. Chegando aqui, gente, você vai fazer 2 correntinhas, 2 pontos aqui dentro da correntinha e 2 correntinhas e volta no mesmo buraquinho e trabalha mais 2 pontos, né? Daí, vamos trabalhar ponto sobre ponto até chegar na outra correntinha. Chegando na outra correntinha, vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer 2 pontos, 2 correntinhas e voltamos fazendo 2 pontos na mesma correntinha, né? Então, fizemos o cantinho, vamos trabalhar ponto sobre ponto até chegar aqui. Chegando aqui, faz a mesma coisa que a gente fez desse lado aqui, tá bom, meninas?
Mas eu vou voltar com vocês aqui para vocês verem como é que a gente vai fazer esse daqui. Vou fazer mais uma vez, porque é a última carreirinha nessa cor aqui, tá? Nesse peludinho. Meninas, voltando aqui, ó. Então, fiz esse lado aqui já, ó. A gente começou aqui, né? Aí eu falei que eu voltava aqui pra mostrar pra vocês o cantinho, né? Fiz o meu último ponto aqui, ó, em cima desse ponto, né? E agora vamos fazer dentro da correntinha. Vamos trabalhar aqui 2 pontos altos. 2 correntinhas. E volto no mesmo espaço, trabalhando mais 2 pontos altos. Vem aqui, ó, no primeiro ponto, trabalho um ponto. Então, a gente tinha 4 pontos, daí a gente ficou com 8 pontos. Então, vamos trabalhar nesses 8 pontos, vamos fazer pontos sobre pontos, né? Ó, ponto sobre ponto, até chegar lá na correntinha. Que é o nosso cantinho, né? Ó, ponto sobre ponto a cada ponto. Cheguei aqui, ó, nesse ponto, trabalho 2 pontos dentro da correntinha. 2 correntinhas, volto no mesmo espaço e trabalho mais 2 pontos. E venho aqui, ó, no primeiro ponto e trabalho um ponto. E agora, vou trabalhando ponto sobre ponto, tá? Então, meninas, lembrando que essa aqui é a última carreira, né? E depois a gente vem com o barbante normal, né? Olha como é que tá ficando. Fica lindo desse lado, né? Então, meninas, vou fazer desse jeito aqui, até chegar aqui no cantinho. Chegar no cantinho, eu vou fazer o meu cantinho, vou fazer o outro cantinho, e daí volto aqui pra gente arrematar, né? E dar o início na próxima carreira, que vai ser com outro fio. Meninas, voltando aqui, ó, pra gente fechar nossa carreira, né? Então, lembrando que eu fiz o meu cantinho aqui, né? 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos. Aí, ponto sobre ponto, né? Aqui a mesma coisa, 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos pra fazer o cantinho. Aí, aqui tinha 4 pontos, eu fiz os 4 pontos, ponto sobre ponto. E agora, gente, vou fechar aqui a minha carreira, tá? Desmanchei esse ponto, que ele tá bem grande. Então, vou fazer ele mais pequeno, o tamanho dos outros. E vou fechar minha carreira aqui, ó, com ponto baixíssimo, né? Na minha segunda correntinha. E fiz desse jeito aqui, meninas, ó. Puxo meu fio, tá? Assim. Venho aqui, ó, no ponto da frente, puxo ele pra trás. Aí, venho aqui nesse ponto de trás, puxo ele pra cá. E venho aqui por baixo, puxo ele aqui pra trás, tá? E agora, gente, eu vou abrir ele aqui, ó. Tá? Eu vou dividir aqui, ó, desse jeito, e vou arrematar. Então, fiz aqui 2 nozinhos, venho aqui pro fio da frente, puxo de novo, né? E faço mais 2 nozinhos. Pronto, meninas. Então, já está arrematado aqui o nosso fio. E agora, gente, ó, vou pesar com vocês essa base pra gente ter uma noção de quanto fio a gente gastou aqui, tá? Ó. 85 gramas, não sei se dá pra vocês verem, mas é isso aí, meninas, ó. Ah, mexendo aqui não dá certo. É 85 gramas. Essa base pesa. E agora, gente, vamos começar aqui com o nosso fio, com o nosso barbante normal, né? Então, a gente fez isso aqui, né? Agora, vamos virar ele, né? Vamos a gente, que é o nosso avesso, né? O nosso direito, né? No caso, a gente tá trabalhando isso aqui ficar pro nosso lado, né? E aqui o nosso avesso. Então, a gente vai trabalhar agora no avesso, tá? Vira pro seu lado o peludinho e vamos trabalhar aqui, ó. Vamos começar, gente, aqui um pouquinho pra trás do canto. Não trabalhe no canto, não comece no canto, porque senão, quando a gente for fazer os nossos pontos puff,
dá um pouquinho de trabalho se a gente começar ali no canto. Então, vamos começar mais ou menos aqui assim, tá? Ó, cada ponto desse daqui, você vai trabalhar um ponto baixo, tá bom? Ó, cada ponto, você vai fazer um ponto baixo para cada ponto desse ponto feito com o fio decore, tá? Se você quiser trocar de agulha, gente, também dá para trocar nesse momento, tá? Que daí não fica tão repuxado, tá? Ou trabalha com agulha mais frouxinha, também dá certo. Minha agulha não tá aqui, senão eu ia trocar ela, mas eu tô trabalhando com a minha agulha mais frouxinha, tá? Então, eu fiz aqui o cantinho, cheguei aqui na correntinha, ó. Fiz aqui um ponto baixo. Vou fazer mais um ponto baixo, aí eu faço uma correntinha e volto no mesmo espaço, fazendo mais 2 pontos baixos. Pra gente formar o nosso cantinho. E vem aqui, ó, no ponto da frente, já vou trabalhando. Ponto sobre ponto, ó. Ponto sobre ponto a cada ponto. Então, você vai fazendo desse jeito aqui, ó, em toda sua carreira, tá? Ponto sobre ponto a cada ponto. Todos ponto baixo, né? Cheguei aqui na correntinha, vou trabalhar aqui, ó, 2 pontos dentro da correntinha. Faço uma correntinha e volto no mesmo... A gente fez uma correntinha, né? E volta no mesmo espaço, trabalhando mais dois pontos dentro da correntinha. Ó, ficou desse jeito aqui o nosso cantinho. E vou trabalhando de novo, ó, ponto sobre ponto, cuidando pra gente não deixar nenhum ponto pra trás, pra não ficar repuxado, né? E vou fazendo desse jeito até chegar lá, até chegar aqui de novo, tá? Então, eu vou fazer toda a minha carreira assim, aí eu volto aqui, tá, meninas? Meninas, voltando aqui, ó, como é que tá a nossa base. Muito bonitinha, bem quadradinha. E agora, a gente vamos fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto que a gente fez, né? Desse jeito, ó, com ponto baixíssimo. E agora, gente, ó, eu vou fazer uma correntinha, tá? Fiz uma correntinha, vou aqui no ponto da frente e faço um meio ponto, desse jeito, ó, tá? E agora, eu vou fazer 2 correntinhas e venho aqui nesse meio ponto, ó, e vou trabalhar 3 laçadinhas pegando assim. Fiz as 3 laçadinhas, pulo um ponto, venho no segundo ponto e faço um ponto alto, fechando tudo junto. Uma, 2 correntinhas, vou de novo nesse ponto aqui, ó, tá onde a gente fechou, né? E vou pegar 3 laçadinhas de novo, ó. Pulo um ponto, venho aqui no segundo ponto, busco meu fio e tiro tudo de uma vez. Aí, faço uma, 2 correntinhas. Vou de novo aqui, ó, 1, 2, 3. 3 laçadinhas, pulo um ponto, venho aqui no próximo ponto, busco o fio e puxo tudo de uma vez. Faço 2 correntinhas e vou de novo, ó. Uma laçadinha, 2, 3. Pulo um ponto, venho aqui no próximo ponto e tiro tudo de uma vez. Uma, 2 correntinhas e faço, ó, um ponto, uma laçada, né? 2, 3. Ó. Pulo um ponto, venho aqui no segundo ponto e tiro tudo de uma vez. Faço uma, 2 correntinhas e vou de novo, ó. Uma, 2, 3. Agora, a gente já tem aqui, ó, dentro da correntinha, tá, ó. Dentro da correntinha e faz a mesma coisa, ó. Tira tudo de uma vez. Faz uma, 2 correntinhas, ó. Aqui eu não pulei nenhum ponto. Se o de vocês chegar aqui e não tiver, vai que aqui vocês não começou igual eu, né? Que eu comecei, gente, ó, deixa eu contar aqui com vocês quantos pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Acho que é 12 mesmo, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 com esse último aqui. Se chegar aqui e sobrar um ponto, vocês faz nele, tá? Não, aqui não pode pular nenhum ponto, tá bom? Então, faz mais um nele, tá? Aí, chegando aqui, ó, vocês vêm e faz de novo, ó, as 3 laçadinhas, né? Aí, você não pula ponto, tá? Dentro da correntinha, já vem no próximo ponto e tira. Desse jeito. Faz uma, 2 correntinhas, de novo, ó, 1, 2, 3. Ó, pula um ponto, vem no próximo ponto e tira. Uma, 2 correntinhas. Então, meninas, ó, esse aqui, ó, é o ponto do cantinho. Tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, esse aqui é o ponto do cantinho. É o que a gente fez ele em cima da correntinha, tá? É o ponto do cantinho. Agora, de novo, ó. 1, 2, 3. Pula um ponto, vem aqui no próximo ponto e tira. 1, 2, ponto de correntinha, aí 1, 2, 3. Pula um ponto, vem aqui no próximo ponto e tira. 1, 2 correntinhas e de novo. 1, 2, 3. Pula um ponto, vem aqui no próximo ponto e tira. 1, 2 correntinhas. 1, 2 e 3. Pula um ponto, ó, pula um ponto, vem aqui no próximo ponto e tira. 1, 2 correntinhas. 1, 2 e 3. Pula um ponto, vem aqui no próximo ponto e tira. 1, 2 correntinhas. 1, 2, 3. Ó. Agora, aqui a gente tem, ó, esse ponto, daí a correntinha, tá? Então, eu vou trabalhar dentro dele, tá? Então, não posso pular aqui nenhum ponto, ó. Então, aqui, ó, tá vendo? Eu fiz aqui, né, o meu ponto, aí tem um ponto aqui, e aqui a correntinha. Então, venho aqui dentro, ó, e faço um ponto. 1, 2 correntinhas, e vem de novo, ó. 1, 2 e 3. Agora, eu venho dentro da correntinha e faço mais um ponto, ó. Ficando assim. Agora, eu faço 1, 2 correntinhas, já tinha feito uma, né? 1, 2, deixa eu arrumar aqui. 2, 3 laçadinhas. Agora, eu venho aqui, ó, no próximo ponto, depois da correntinha, e fecho. 1, 2 correntinhas. Então, o próximo cantinho, deixa eu marcar aqui. O próximo cantinho vai ser aqui, ó, nesta correntinha que ficou, nesse ponto aqui que ficou bem em cima da correntinha, né? Desse jeito aqui, ó. Eu fiz esse daqui, aí pra passar pra esse daqui, né? Ele ficou em cima da correntinha. Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos aqui, tá? Pra fazer o nosso canto, tá bom? Vamos até passar isso aqui pra trás, meninas, ó. Vamos fazer 10 aqui, ó. Que vai ficar melhor, tá? Acho que vai ficar melhor aqui, ó. 10 pontos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Acho que vai ficar melhor desse jeito. E agora, vamos continuar aqui, gente, ó. Ponto, 3 laçadinhas e pulo um ponto e venho no próximo. 1, 2 correntinhas e vou fazendo desse jeito, ó. 3 laçadinhas, pulo um ponto e venho no próximo. Então, vocês vai fazer desse jeito aí, gente, em toda a sua carreira, tá? Que eu vou fazer aqui na minha e vou fazer nesse cantinho aqui do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá? Aí, eu volto, gente, pra gente
vim com a próxima carreira. Aí, a gente vai ver bem certinho se o cantinho vai ficar aqui ou se vai ficar aqui, tá? Aí, eu explico pra vocês, tá bom, meninas? Se vai ficar com 10 ou vai ficar com 9, tá? Explicando direitinho aqui pra vocês aonde vai ficar o cantinho. Oi, meninas, voltando aqui, ó, com minha carreira de ponto puff quase finalizada, tá? Faltando um só pra gente fazer, né? Então, lembrando, meninas, que aqui, ó, eu fiz direitinho a contagem. Então, aqui a gente tem 9 ponto puff, tá? E aqui a gente tem 25, tá bom? De cada lado. Então, eu vou fazer o meu último aqui, ó. Ó. Pulei um e vim aqui, ó, no próximo, tá? Vim no próximo. Aí, faço uma, duas correntinhas. Lembrando que aqui, ó, a gente fez esse daqui aqui, né? E aquele ponto baixo tá aqui, ó. Lembra do ponto baixo que a gente começou? Fizemos um ponto baixo, depois fiz uma correntinha, né? E duas correntinhas e vim e fiz um meio ponto, né? Então, a gente vai pular esse daqui, ó, significa o ponto que a gente pula. Então, pulei um ponto aqui, né? E agora, eu vou fazer o meu ponto puff aqui, ó. As 3 laçadinhas. E agora, eu venho aqui, ó, dentro desses 3 pontos, ó, passo aqui dessas 3 laçadas, ó, passo o meu fio aqui, ó, e tiro, desse jeito, ó, tiro. Agora, venho aqui, ó, laço a agulha e tiro tudo aqui, ó, tá? E agora, faço um ponto baixo aqui. Desse jeito aqui, ó, tá vendo? Ó, um ponto baixo. E uma correntinha e finalizou. Ó, já ia cortar. Ô, cabeça, ainda bem que eu não cortei, quase que corto. Então, fiz aqui um ponto baixo dentro fechando aqui na correntinha. Eu venho aqui, gente, ó, desmanchei aquela correntinha, né, que eu já ia cortar na minha cabeça. Venho aqui, ó, dentro da correntinha e faço uma laçadinha e subo uma correntinha, desse jeito. E vou trabalhar aqui dentro, gente, 2 pontos altos, tá? Contando com esse daqui, então, fico 2 pontos altos. Passo para a próxima correntinha e trabalho mais 2 pontos altos. E vem na próxima correntinha, deixa eu soltar o meu fio aqui que tá agarrando. Mais 2 pontos altos. Na próxima correntinha, 2 pontos altos. Então, eu vou fazendo aqui, ó, cada correntinha eu vou trabalhando 2 pontos altos, tá? Ó, deixa eu só arrumar essa câmera aqui, gente, que ela tá meio torta. Ó, 2 pontos altos a cada correntinha. Chegando aqui, ó, nesse cantinho, eu tiro o meu alfinete, né? E aqui, gente, ó, eu vou trabalhar nessa correntinha aqui, 3 pontos altos, tá? 2 correntinhas, volto, deixa eu só tirar esse alfinetinho pra lá, senão vai cair. Mais 3 pontos altos. Então, fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espaço. Então, ficou aqui o meu cantinho, ó, meninas. E agora, vem aqui, ó, na próxima correntinha e trabalho mais 2 pontos altos na próxima correntinha. 2 pontos altos. Na próxima correntinha, 2 pontos altos. Na próxima correntinha, 2 pontos altos. Na próxima correntinha, 2 pontos altos. Então, a cada correntinha, tanto nessa parte aqui desse lado, que é o mais estreito, como na lateral do tapete, todos eles trabalhando 2 pontos altos, tá?
somente no cantinho, que a gente vai fazer o cantinho com 3 pontos altos, né? Ó, tô quase chegando lá no cantinho. Então, cheguei no cantinho, tiro o alfinetinho, né? Ó, e faço, ó, mais... Agora, 3 pontos altos. 3 pontos altos. 2 correntinhas. Eita. Uma posição muito ruim. Ó. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. E agora, eu continuo fazendo 2 pontos altos a cada correntinha. Então, essa carreira é toda no ponto fechado. E a cada correntinha dessa, você vai trabalhar 2 pontos altos. Só no cantinho que você vai fazer o cantinho com 3 pontos altos, tá bom? Então, recapitulando, tá? Ó, aqui, ó, nessa parte aqui, eu tinha falado que era 10, né? Mas é 9, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ponto puff. E aqui a gente tem 25 ponto puff, tá? Até aqui. Chegando aqui, ó, mais 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, eu vou fazer aqui toda essa carreira desse jeito e eu volto com ela pra gente finalizar essa carreira aqui, tá? E dar início na próxima carreira. Meninas, voltando aqui, ó, com a minha carreira já concluída. Olha pra vocês verem. Então, já fiz toda a minha carreira e vamos finalizar ela e fechar pra gente dar início na próxima carreira. Então, eu venho aqui, ó, nessa última correntinha e faço aqui 2 pontos altos. E venho aqui, ó, não tem aquelas 2 correntinhas que a gente fez, aquele ponto baixo, aquela correntinha? Então, na correntinha, eu faço um ponto baixíssimo, assim, ó. Estico o meu fio, né? Venho aqui, ó, pro ponto da frente. Puxo esse fiozinho aqui pra trás. Busco ele lá atrás e... Agora, tiro as 2 laçadinhas e faço uma correntinha. E vou trabalhando agora, ó, ponto sobre ponto a cada ponto, meninas, tá? Então, a cada ponto aqui, você vai trabalhando, ó, um ponto até chegar ali no cantinho. Ó, ponto sobre ponto, né? Até chegar aqui nesse cantinho aqui, ó. Então, meninas, cheguei aqui no cantinho. Dentro dessa correntinha, eu vou trabalhar 3 pontos. Ó, trabalho 3 pontos, 2 correntinhas e volto no mesmo espaço trabalhando mais 3 pontos. Agora, eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, ó, e trabalho um ponto, tá, ó. Dou uma puxadinha aqui, ó, pra gente começar aqui já no primeiro ponto. Trabalho um ponto, no próximo ponto, um ponto, e vou trabalhando ponto sobre ponto, até chegar lá no outro cantinho, né? Olha. Ponto sobre ponto, até chegar ali no cantinho. A gente faz bem rapidinho, meninas. No começo aqui, rende rápido, né? Que as carreiras tá bem curta, né? Então, rapidinho a gente chega no cantinho. Fica lindo, meninas, esse tapete. E você gasta bem pouco desse fio peludinho também, tá?
Ó, cheguei aqui no cantinho, faço agora 3 pontos, né, dentro da correntinha. 3 pontos, 2 correntinhas e volto no mesmo espaço fazendo mais 3 pontos. E ó, já vem aqui no primeiro ponto, trabalho um ponto. No próximo ponto, um ponto. E no próximo ponto, um ponto. Então, vou trabalhando aqui agora ponto sobre ponto, tá? Terminou, puxa os cantinhos, né? Pra ele ficando bem quadradinho, tá? Então, gente, sempre vai terminando, gente, a carreira, vem e puxa aqui nessas correntinhas pra ele ficar bem retinho, tá? Pra ele ficar bem quadradinho. Então, meninas, eu vou fazer aqui o restante, tá? Toda aqui, chegando aqui nos cantinhos, eu vou fazer 3 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos. E volto, gente, aqui pra gente finalizar essa carreira e dar início na próxima carreira, porque a gente vai voltar com o fio peludinho na próxima carreira, tá bom? Então, aguarde aí, meninas, e bora trabalhar, que já nós chega aqui. Meninas, voltando aqui, ó, pra mostrar pra vocês a nossa carreirinha. E agora, vamos finalizar ela, gente, pra gente dar início na próxima carreira, tá? Então, vou fazer aqui o meu último ponto alto. E vou fechar aqui, ó, naquela correntinha com um ponto baixíssimo, assim, tá? Corto o meu fio e vou arrematar, meninas, ó. Passo ele aqui pra trás. Vem aqui, ó, de trás pra frente, puxo esse fiozinho pra trás. E olha como é que ficou aqui, ó. E só arremato ele aqui, ó, tá? Então, depois eu arremato. Só vou virar aqui pra gente começar no outro lado, né? Então, meninas, virei aqui o meu trabalho, né? E agora, vou virar do lado avesso, tá? A gente tem que trabalhar o peludinho do lado avesso, né? Então, agora, vamos começar aqui, ó, tá? Peguei o meu fio peludinho, seguro ele assim, ó, tá? Se você quiser fazer um nozinho, pode fazer o nozinho. E vou começar aqui no cantinho, tá, ó? Vou fazer aqui, ó, um ponto, assim, e vou fazer 2 correntinhas. E volto no mesmo espaço e trabalho mais 2 pontos. Ó. Trabalho mais 2 pontos. O outro ponto eu vou trabalhar quando eu for fechar a carreira, tá? E vou aqui, ó, pular esse primeiro ponto, vem aqui no segundo ponto. E vou trabalhando ponto sobre ponto a cada ponto, tá? Então, a cada ponto que você tem, você vai trabalhar um ponto alto no fio peludinho. Desse jeito aqui, ó. Tô trabalhando com a mesma agulha, tá? A mesma 3,5. Aqui nesse fio peludinho, você não pode pôr uma agulha maior do que você tá trabalhando. Você pode até pôr a menor, pro ponto ficar mais pequeno, né? Porque vocês veem que ele vai ficando mais largo, porque o fio é mais grosso, né? Por causa do peludinho. Então, você nunca põe uma agulha maior do que você tá usando já. Você pode usar a mesma numeração. Se tá usando a 3,5, continua com a 3,5. Ou a 3, né? Mas maior, 3,75 ou 4, você não pode pôr, senão vai ficar muito feio o seu trabalho. Porque ele vai embabadar. Então, ou você diminui ou você mantém a mesma espessura de agulha. Então, meninas, trabalhando, ó, ponto sobre ponto, até chegar ali no cantinho, tá? Vou chegar aqui no cantinho e vou mostrar pra vocês, fazer mais uma vez aqui o cantinho com vocês, tá bom? Ó, chegando aqui já, né? Falta só esse pontinho.
Então, o primeiro e o último pontinho aqui, ó, da correntinha, eu não trabalho nele, tá? Pra ele não ficar tão babadado o cantinho, tá bom? Então, o primeiro lá que a gente começou e o último aqui, vocês não não trabalha nele, pula ele. E dentro da correntinha vai fazer 2 pontos altos, ó, fiz 2 pontos altos. Agora, 2 correntinhas e volto no mesmo espaço fazendo mais 2 pontos altos. Agora, vou pular esse ponto, venho aqui no segundo ponto e começo de novo, ó, trabalhando ponto sobre ponto. Então, você vai fazer desse jeito aqui em toda a sua carreira. Aí, nos cantinhos, você vai fazer do jeito que a gente fez nesse daqui, tá bom? Vai trabalhar 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos. Aqui a gente não ponha 3, ponha 2, tá? E pula o primeiro ponto antes da correntinha e um depois da correntinha, também pula ele, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, gente, eu volto com essa carreira já concluída, mostrando pra vocês como é que ela ficou e pra gente finalizar ela e dar início na próxima. Meninas, voltando aqui com mais uma carreira já concluída. Olha como é que tá ficando, ó. Então, vamos fechar essa carreira e dar início na próxima carreira. Então, fiz aqui o meu último ponto alto e aqui tem mais um ponto, né? Então, esse daqui eu não vou fazer. E vou fechar aqui, ó, fazer mais um ponto alto dentro da correntinha, né? Que já tem um, que a gente começou, né? Aí, eu faço mais um ponto alto e venho aqui na correntinha e fecho. Deixa eu só passar esse fio aqui pra cá, ó. Pra ele ficar pro lado de cá. E fecho aqui com um ponto baixo aqui, ó, tá? E agora, estico o meu fio, venho aqui, ó, dentro da correntinha. Busco lá atrás. E vou fazer mais uma correntinha. Agora, aqui, eu vou trabalhar os 2 pontos altos, tá? Por quê? Porque a gente já vai finalizar ele na próxima carreira. Então, vou trabalhar 2 pontos altos. Aí, faço 2 correntinhas. E mais um ponto alto aqui do ladinho, né? Dentro da mesma correntinha. Ó, vou pular esse primeiro ponto, venho aqui no segundo ponto e vou trabalhar. Ponto sobre ponto. Ó, ponto sobre ponto a cada ponto, né? A gente trabalha um ponto. Então, meninas, eu vou dar aquela adiantada, tá? E volto com vocês aqui no cantinho. Voltando aqui, meninas, com todos os meus pontos já feito, olha aí. Então, eu pulei aqui o primeiro, depois daqueles 2 pontos que a gente fez dentro da correntinha, né? Eu pulei o primeiro, porque ele fica bem debaixo do ponto, né? Do ponto que a gente faz. Esse daqui eu já fiz, tá bom? Esse daqui a gente faz, porque senão ele fica bem longe da correntinha. Então, agora eu venho aqui, ó, com 2 pontos dentro da correntinha, 2 correntinhas, e volto no mesmo espaço fazendo mais 2 pontos. Esse ponto aqui, agora eu já vou pular, tá? Senão ele vai ficar bem por baixo aqui. Então, esse daqui eu pulo e continuo trabalhando, ó, ponto sobre ponto a cada ponto. Então, no começo que a gente vai daqui pra lá, a gente pula, tá? Esse primeiro ponto. Quando a gente chega pra gente fazer o cantinho, a gente faz o último ponto, tá bom, meninas? Então, o primeiro a gente pula, mas o último, antes de fazer o cantinho, a gente faz ele. E agora, vamos fazer ponto sobre ponto a cada ponto, tá? Então, meninas, vou fazer isso aqui, porque do jeito que a gente fez aqui, a gente vai fazer toda a nossa carreira, né? Aqui a mudança não tem, né? Só faz a mesma coisa do começo ao fim, né? A carreira. Então, eu vou fazer essa carreira e eu volto pra gente finalizar ela aqui e cortar o fio e dar início com o outro fio, tá? Com o fio que a gente, do barbante normal, tá bom, meninas? Então, faz do jeitinho que a gente fez. Faz os 4 cantinhos, né? Esses 2 aqui e esses 2 aqui, tá bom? Então, eu já volto com a minha carreira já concluída pra gente dar início na próxima carreira. Meninas, voltando aqui com mais uma carreirinha
concluída, né? Então, a gente já finalizou aqui a parte do nosso fio peludinho, né? Ó, do nosso fio franja. Olha como é que tá ficando lindo, gente. E agora, vamos fechar essa carreira. Então, fiz aqui o meu último ponto, né? Vem aqui, ó, na minha correntinha do ponto, né? Que a gente fez naqueles 2 pontos. E faço um ponto baixíssimo assim, ó. Puxo o meu fio, né? Aqui. E corto, meninas. Desse jeito aqui, ó. Puxo ele pra trás. Puxo ele aqui, ó. Fiozinho ruim pra trabalhar, né? E agora eu vou amarrar, gente, esses 2 aqui, ó. Deixa eu só passar ele aqui no meio. Ficou muito curtinho, mas vai dar. No meio desse ponto, pra o nozinho não ir pra frente. E agora eu vou amarrar aqui, gente, ó, as duas pontinhas. Então, meninas, agora a gente vai usar o nosso fio normal de novo, né? Ó. Era pra ter cortado mais, ó. Mas deu certo. Então, meninas, agora a gente vai usar o nosso fio normal. Vamos virar a frente do nosso trabalho de novo, né? Então, a gente trabalha de frente de novo. E vamos começar aqui, ó, no cantinho também, tá? Então, eu venho aqui, ó, nesse cantinho, onde a gente tem aquelas 2 correntinhas. E vou trabalhar aqui, ó, um ponto, eu começo assim, tá? Mas se você quiser amarrar e subir com a correntinha, fiquem à vontade. Aqui eu vou trabalhar, gente, somente 3 pontos, tá? Os outros 3 eu faço depois. E vem aqui, ó, no primeiro ponto, trabalho um ponto, no próximo ponto, um ponto, no próximo ponto, um ponto. Então, vou trabalhando aqui, ó, ponto sobre ponto. Esta carreira aqui é toda no ponto fechado, tá? Então, eu vou trabalhando aqui, ó, ponto sobre ponto, até chegar lá no cantinho. Eu vou dar aquela adiantada, meninas, e volto aqui pra gente fazer esse cantinho aqui junto, tá bom? Porque só, ó, cada ponto você vai trabalhando um ponto, tá bom, meninas? Meninas, voltando, então, fiz aqui, ó, tá, a gente tava fazendo aqui, né, eu adiantei até aqui no cantinho pra gente fazer o cantinho junto, tá? Então, aqui no cantinho a gente vai fazer, ó, fiz o meu último ponto ali no meu último ponto, né? E vou fazer aqui, gente, 3 pontos altos, 2 correntinhas e volto no mesmo espaço fazendo mais 3 pontos altos. Desse jeito aqui. Vou pular esse primeiro ponto, porque ele fica bem debaixo do ponto, né? Fica ruim pra gente trabalhar nele. E vou pegar esses outros aqui, ó. Primeiro ponto no segundo ponto. Aqui é onde eu arrematei já hoje, né? Por isso que tá um pouquinho difícil de achar o ponto aqui, ó. E vou trabalhando, meninas, pontos sobre pontos aqui, tá? Então, vamos trabalhar ponto sobre ponto em toda a nossa carreira, tá? Do jeitinho que a gente fez aqui. Aí, nos cantinhos, você vai fazer do mesmo jeito. 3 pontos, 2 correntinhas e 3 pontos, tá? E, quando a gente fazer o cantinho que começar a sair do outro lado, você pula esse primeiro ponto, só faz no segundo ponto em diante, tá bom? Então, vou fazer aqui e já volto com essa carreira concluída. Meninas, voltando aqui com mais uma carreirinha concluída. Olha como é que tá ficando o nosso trabalho. Maravilhoso. Então, vamos fechar essa carreira aqui, ó. Então, fiz aqui todos os meus pontos, fiz aqui o meu último ponto, ó. E agora, vou fazer aqui, ó, 3 pontos dentro da correntinha que ainda está faltando, pra gente fechar aqui o nosso
cantinho, né? Então, ó, fiz aqui 3 pontos, faço 2 correntinhas, venho aqui, ó, naquela correntinha e faço um ponto baixíssimo. Agora, vou fazer mais 3 pontos aqui dentro. Como eu faço, gente? Ó, eu estico, deixa eu passar esse fio pra cá, isso. Estico o meu fio assim, ó, venho aqui, ó, dentro da correntinha, busco lá atrás e tiro, faço uma correntinha. Vou no mesmo espaço e faço mais um ponto. Aí, mais um ponto também. Então, fiquei aqui com 3 pontos. Depois, eu venho e faço mais os 3 pontos aqui. E agora, vou continuar, ó. Pulo esse primeiro ponto aqui. Venho aqui, ó, no segundo ponto. E vou trabalhando. Ponto sobre ponto. A cada ponto, tá? Então, essa carreira vai ser do mesmo jeito que a gente fez essa de baixo, né? Toda no ponto fechado, tá? Desse jeito aqui, ó. Então, eu vou fazer desse jeito aqui, meninas, até aqui no cantinho. Chegando aqui no cantinho, eu volto pra gente fazer o cantinho aqui com vocês. Meninas, voltando aqui, ó. Então, já fiz aqui a minha carreirinha até onde eu falei, né? E voltei aqui pra fazer o cantinho com vocês, tá? Então, chegando aqui, meninas, no cantinho, a gente vai fazer, ó, dentro da correntinha, 3 pontos altos, ó, 3 pontos altos, 2 correntinhas e volta no mesmo espaço, fazendo mais 3 pontos altos. Ficando desse jeito aqui. Como esse ponto fica bem debaixo do ponto aqui, né, ó, então, eu pulo ele e faço no segundo, tá? E vou fazendo desse jeito. Então, todos os cantinhos, meninas, eu faço ele quando eu vou fazer a lateral do outro lado, eu pulo esse primeiro pontinho, que fica mais bonitinho a gente pulando ele, senão ele fica meio por baixo ali, né? Esse daqui não fica por baixo, mas esse daqui fica. Então, meninas, eu vou fazer desse jeito aqui em toda a minha carreira e eu volto com a minha carreira já concluída, mostrando pra vocês como é que ficou e finalizando ela pra gente dar início na próxima carreira. Oi, meninas, voltando aqui com a minha carreira já concluída, né? Olha pra vocês verem como é que tá ficando o nosso trabalho. Então, gente, vamos fechar essa carreira. Eu vou fechar essa carreira, gente, e vou finalizar esse vídeo. A gente vai fazer esse tapete em 2 partes, tá? Em 2 videoaulas. Então, vamos fazer aqui esse restante de ponto baixo, né? Então, fiz ponto baixo, a cada ponto eu trabalhei um ponto. Ó, cada ponto eu trabalhei um ponto. E dentro dos cantos, né, nas correntinhas, eu trabalhei, ó, 3 pontos, ó. Vou fazer 1, 2, 3. Fiz 3 pontos. Aí, faço 2 correntinhas, né? No caso aqui, como a gente vai fechar esse daqui, eu vou fazer uma só, tá? Ó. Mas a gente faz 2 correntinhas e volta fazendo mais 3 pontos. Mas como esse aqui a gente vai fechar ele, eu vou fazer um ponto só, ó. Faço um ponto, puxo, um ponto baixíssimo, né? Naquela segunda correntinha, ó, tá vendo? Vem aqui, ó, com ponto baixíssimo, assim, ó. E puxo o meu fio, né? E vou cortar, gente, só pegar minha tesourinha, que eu limpei minha mesa e tirei ela daqui. Meninas, desculpa aí, gente, ó. Eu já ia fazer cagada aqui, ó, né? Já ia fazer coisa errada, ia cortar o meu fio, gente, acredita? Sendo que eu não vou trocar de barbante, né? Só vou continuar aqui, né? Só vou finalizar esse vídeo, mas vou continuar com a mesma cor, né? Então, meninas, vou mostrar pra vocês aonde a gente tá. Ó, eu fiz esta carreira aqui, ó. A gente fez esta carreira, né? Tem essa daqui, né? Que a gente já fez, e agora acabamos de fazer essa daqui. Então, aí a segunda parte do vídeo vai ser daqui até o final, tá bom? Então, a gente vai finalizar esse vídeo pra gente dar início na na segunda parte do nosso vídeo. Então, meus amores, é isso aí. Você que tá fazendo, gente, vai aí na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, tá? Eu vou deixar aí no primeiro comentário e na descrição do vídeo o link da segunda videoaula. Então, possa ser que esse vídeo vai sair aí na sexta-feira e a videoaula vai sair na segunda. Então, a partir da segunda-feira,
tá? Vocês podem voltar aí no vídeo e ver na descrição do vídeo e no primeiro comentário a videoaula da segunda parte desse tapete, tá? Então, não se preocupe que vocês vão encontrar videoaula. Mas, se você quiser fazer já em seguida, tem que aguardar até segunda-feira, tá bom, meninas? Esse vídeo vai sair na sexta-feira e a segunda parte na segunda. Então, beijos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.